Olá, pessoal. Essa semana vai ser a nossa última semana de aula mesmo, né? Depois a gente vai ter prática e prova, né? Essa semana ela vai ser mais mão na massa, assim, eu diria, né? A gente vai ter alguns problemas aí que surgem quando a gente utiliza as funções no MATLAB, então eu vou mostrar mais como realmente solucionar esses probleminhas que aparecem no MATLAB, né? E também eu vou classificar ali os filtros, né, baseado nas frequências de interesse e mostrar alguns exemplos. Então, vai ser bem mais mão na massa, tá? Então, a filtragem, né, como eu comentei na semana passada, ela inclui, né, um atraso no sinal aí. Então, a gente comentou sobre isso, né, mas aqui eu vou tentar explicar um pouquinho melhor por que aparece esse atraso, tá? Então, esse ponto aqui do sinal filtrado, ele corresponde, né, a esse ponto do sinal original, né? E como eu falei na semana passada, a definição da filtragem é definir um sinal, né, baseado no histórico do sinal original, certo? Então, a gente sempre vai fazer em relação, né, aos pontos anteriores a esse. Então, veja que a gente vai multiplicando, né, ponto a ponto do sinal original com o kernel e soma esse resultado da multiplicação, né, e aloca no mesmo tempo, né, no mesmo índice do sinal que foi escolhido aqui para fazer a filtragem, né, do ponto que foi definido para fazer a filtragem. Então, só que o que acontece, né? O kernel aqui ele tem uma importância muito maior, na verdade, né? Esse parâmetro ele vai estar muito alto no centro dele, né? E esse ponto onde realmente foi escolhido aqui para fazer a filtragem é um parâmetro muito pequeno, né? Então, na verdade, o atraso ele corresponde à metade do kernel, né? Veja que esse ponto aqui, né, é que na verdade vai ser importante. E aí você faz o filtro, né, em relação ao passado e o futuro desse ponto, né? E aí você aloca na frente aqui, né? Então, o que acontece é esse atraso, né, que corresponde à metade do kernel aqui e que é alocado aqui, beleza? E aí o que acontece, né? Como eu comentei, o kernel, né, ele depende da ordem do filtro, né? Então, quanto maior a ordem, maior o kernel. E como o atraso depende do kernel, né, ele corresponde à metade do tamanho do kernel, quanto maior a ordem, maior o atraso. Então, lembrando disso, né, falei lá do IR, né, que o IR ele é mais interessante para tempo real, né? Por quê? Porque a ordem dele sempre vai ser muito pequena comparada com o FIR, né? O IR ele tem ordem 6, 7, né? O IR, né, então ele vai ser aplicado em tempo real por conta desse tamanho bem pequeno, ok? O FIR ele tem ordens, né, de 100, 150, 200, depende do que você precisa, né? E aí é um atraso muito grande. E aí, por isso que ele é mais aplicado em pós-processamento. E mesmo assim, ele vai incluir esse atraso, né? A gente não consegue relacionar exatamente, né, o índice do sinal filtrado com o índice que você escolheu ali para fazer a filtragem, porque você vai ter esse deslocamento. A gente vai utilizar um artifício lá no MATLAB, que eu vou mostrar como que a gente faz, para que a gente corrija esse atraso. Okay? A gente vai ter uma correção aí do atraso, apenas fazendo uma inversão. Né? A gente pega ali, eu vou te mostrar para vocês como que faz, né? Mas é uma inversão apenas. Tá? A gente faz o filtro, inverte, faz o filtro novamente e aí já corrige o atraso. Então, para a gente entender melhor isso, né, de como fazer essa inversão e aplicação do filtro, vou fazer um sinal aqui, né, bem claro, né? Então vai ter zeros no início, zeros no final e apenas uma senoide no meio. Então aqui fazendo só os plots dele e da FFT, né, a gente tem aqui o sinal original aqui, então a gente tem, né, só uma senoide no meio e o resto todo zero. E aqui é a FFT dele. Essa
ondas, essas ondas aqui, né, é por conta do harmônico, né? Isso aqui são harmônicos que aparecem por conta dessa quebra aqui, né? A gente já comentou sobre isso. Então, ó, veja que aqui tem a quebra, certo? Então, por isso que a gente vai ter essas frequências altas aqui, né, que eu defini por conta do harmônico, ok? Então, por conta dessa quebra aqui. Então, a gente quer eliminar esses harmônicos, ok? Eu quero fazer um filtro em que eu vou só ver essa frequência aqui. Eu não quero ver essas daqui, ok? Então, para isso, eu vou aplicar um filtro que a gente vai chamar, né? Eu vou falar isso depois, que é um passa baixa, ok? Eu vou definir aqui um FIR 1 com ordem 150, né? Então, 150 entra aqui, né? E, perdão, estou no código errado. Mas é um passa baixa, né? Vou definir. Aqui eu coloquei 50 só. E aqui eu tenho que definir uma frequência, né, de corte que é baseada no Nyquist, ok? Então, o Nyquist aqui, né, eu estou fazendo isso aqui normalizado em relação à frequência de amostragem. Então, ele vai de 0 a 1. Isso aqui está indo, né? Está normalizado em relação à frequência de amostragem. Como o Nyquist é a metade da frequência de amostragem, eu estou cortando aqui em meio, certo? Só que o meu filtro eu faço em relação à frequência de Nyquist, ok? Que é meio. Então, ponto 44 de meio é o ponto 22, certo? Porque eu tenho que fazer aquilo ali é uma fração da frequência de Nyquist. Então, ponto 44 de meio é o ponto 22, que é onde vai ocorrer esse corte aqui, ok? Estou fazendo o corte, então, em ponto 22. Então, meu filtro ele vai cortar ali em ponto 22. Fazer o plot. E aí eu aplico, né? Eu vou aplicar o filtro, né? Com esse kernel que só tem parâmetros B, né? O meu parâmetro A, ele que multiplica o próprio sinal filtrado, né? É apenas 1, ok? Então vai ser 1 e eu aplico o filtro. Vou abrir aqui essa função para vocês entenderem por que é 1, né? Porque eu estou querendo encontrar esses valores, certo? O yn, né? De cada índice. E aí, esse 1 ele está multiplicando aqui, ok? Então, eu acho que quando eu comentei lá na semana passada, eu falei, olha, lá no MATLAB ele vai definir sempre, né, desde o primeiro índice, né, que multiplica o n também. Na minha definição lá, eu fiz a partir do n-1, né, que é a partir daqui, certo? Então, no MATLAB ele ainda define esse parâmetro aqui que multiplica o próprio índice n do sinal filtrado. Então, aqui, ele sempre vai ter que ser 1, ok? Independente se eu estou aplicando um FIR ou um IR, né? O FIR ele vai ter só parâmetros B, né? E o IR ele vai ter parâmetros A também, né? Então, no FIR a gente tem apenas o fkern aqui, né? Que eu estou gerando com um kernel gerado, né? Por uma função aí que a gente está definindo. Então, poderia ser o FIR ls aqui também, né? Se fosse um IR, aí eu teria um vetor aqui, né? Que aí eu teria mais parâmetros A. Então, teria o A2 até, né, o fim aqui. Beleza? Então, aqui tem que ser 1 mesmo. Então, aplico o filtro com esse kernel nesse sinal e eu tenho um sinal filtrado. Então, vou plotar o sinal filtrado. Ok? E o espectro dele também, tá? FFT. E aqui a gente tem essa comparação. Então, aqui ó, o vermelho é o filtrado, ok? Então, eu tenho esse corte, tá vendo? Então, eu só estou vendo a partir, né? Só estou vendo essas frequências. Né? Essas frequências em vermelho aqui, elas foram todas eliminadas, ok? Com esse filtro. Aqui é o sinal original, né? Só que aqui, olha, o azul é o original e o vermelho é o filtrado. Então, veja, né, que tem essa inclusão do atraso aqui, né? Teve um atraso que foi acrescentado aqui, né? Por isso que ele está um pouco à frente. Então, como que a gente vai solucionar esse problema aqui do atraso, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inverter o sinal filtrado. Então, eu fiz a inversão do sinal filtrado aqui, fazendo do final para o começo, ok? E vou plotar ele ali para a gente ver. Então, aqui ó, eu fiz a inversão, né? Aqui ele estava daqui para lá, eu inverti, então ele ficou de trás para frente aqui, né? Então ele está como se fosse
um avanço, né? Ele está começando antes do sinal original. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o filtro de novo no sinal vermelho, porque eu vou incluir agora um atraso no sinal invertido. E aí se eu estou incluindo um atraso no sinal invertido, né, na verdade é um avanço, ok? Então eu vou corrigir isso daqui. Então a hora que eu aplicar o filtro de novo nesse sinal vermelho, estou aplicando o mesmo atraso, só que de forma inversa, né? Então eu estou corrigindo esse atraso, eu estou indo para frente e depois estou indo para trás de novo, ok? Basicamente isso. E como eu estou aplicando o mesmo filtro, eu vou deixar passar as mesmas frequências. Então eu não vou ter diferença aqui na FFT do sinal, ok? Então eu vou fazer essa aplicação do filtro. Então, vou pegar o filtro de novo, né, o mesmo filtro, e vou aplicar, né, para o sinal invertido. E vou criar aqui um novo sinal filtrado e fazer esse plot. Então, eu vou fazer o plot do sinal original com esse sinal invertido. E aí lá o que aconteceu? Então ele andou um pouquinho para frente, né? E aí ele coincidiu. Só que ele está invertido agora, certo? Então o que eu tenho que fazer? Inverter ele de novo. Então inverter, perdão, gente. Inverter ele de novo, né? Então aqui, ó, faço uma nova inversão, né? E vou fazer um novo plot ali para a gente comparar. Então aqui a gente tem esse plot, então do sinal filtrado sem essa fase, né, que é o atraso. Então a gente tem sincronizado certinho, a gente consegue fazer a relação, né? Então o que o filtro fez? Ele tirou essa quebra, né? Aquela quebra que a gente tinha ali, na verdade ele inclui uma frequência aqui para corrigir essa quebra. E aqui, ó, a gente tem a FFT do sinal filtrado duas vezes. E aí o que a gente vê, né? Olha, o vermelho, deixa eu tentar aproximar um pouco mais para trás aqui primeiro. O vermelho e o roxo, olha, aqui eles estão bem juntos, né? Bem juntos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E aí vai chegar um momento que aqui, ó, ele começa a ter uma certa defasagem, ok? E eu vou mostrar por que isso acontece, tá? Por que isso vai acontecer. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou fazer a FFT do kernel, tá? Fazer a FFT do kernel e vou plotar essa FFT aí para a gente entender o que está acontecendo. Esse aqui é o nosso filtro, tá? Na frequência. Então, a gente está vendo na frequência aqui, né? Como que o filtro funciona. E ele tem uma zona de transição, né? Normal. Né? Tem uma zona de transição aqui, ó. E a frequência de corte está mais ou menos no meio aqui, né? Da amplitude dele. Certo? Então, na verdade, essa frequência aqui, ó, de 0.2 a 0.26, a gente tem um certo decaimento. Né? E que a hora que a gente aplica duas vezes, né? Então do 0.2 a 0.26, né? Então mais ou menos nesse range aqui, né? Então eu tenho um decaimento aqui, certo? Ó, do preto para o vermelho, ele já tem uma certa filtragem, né? Tem um decaimento, uma minimização aí da amplitude. E aí, de novo, como eu estou passando de novo o mesmo filtro, né, ele tem de novo uma certa queda aí do vermelho para o roxo. Ok? Então, por isso que tem essa diferença, né, do vermelho para o roxo. Porque a gente tem uma certa zona de transição, que é justamente essa zona aí que acontece esse decaimento. Então aqui ele vai diminuindo aos poucos, né, essa frequência aí entre o 0.2 e o 0.25, ok? Então ele ainda tem uma zona de transição, né, que aí ele não consegue cortar de uma vez, né? Então, se eu quisesse manter isso daqui como 1, teria que colocar um pouco mais para frente. Mas aí, ó, eu teria, talvez, ia deixar passar algumas dessas frequências aqui. Que é o que eu não quero. Então, eu estou fazendo essa concessão, né? De ter um pequeno decaimento aqui no final, ok? Para ter um corte bom, né? Onde eu quero, certo? Porque aqui, olha, aqui ele ainda tem, né, uma certa... Ele ainda deixa passar um pouco, né? Que é o 0.23, 0.24, né? Vamos ver aqui que é o 0.23, 0.24. É aqui. Olha, ainda deixa passar um pouco, né? O zero mesmo só está acima do 0.26, ok? Então, por isso que é interessante,
você colocar um corte, né? Você vai ter que fazer sempre essa concessão por conta dessa zona de transição, beleza? Eu vou voltar aqui na apresentação para comentar o que a gente vai ver agora, tá? Ainda nesse vídeo. Vai ter os efeitos de borda quando a gente aplica o filtro também. Então ali, né, veja que eu fiz uns zeros, né, para frente e para trás. Então, como eles é tudo zero, né, a gente não vai ter esse problema no efeito de borda. Mas nesse caso aqui a gente vai ter um problema quando a gente tem nesse sinal até nas extremidades. Então o que a gente faz para consertar isso daí? A gente vai fazer uma reflexão, tá, do mesmo sinal. Então a gente vai colocar como se fosse um espelho aqui, né, e aqui para cá vai ser igual. E daqui para cá também. Então eu fiz, né, essa reflexão já, né, e aí veja aqui o que acontece, né? Ele tem aqui a mesma coisa que aqui, certo? Então é o espaçamento, é como se fosse um espelho mesmo, né? E aqui a mesma coisa, certo? Então fiz a reflexão nas duas extremidades. E aí a gente tem todo o sinal que a gente vai utilizar para fazer o filtro, né? Então a gente vai passar esse sinal aqui refletido no filtro e aí depois a gente faz esse corte dessas reflexões, né? Para que a gente tenha aí os efeitos de bordas solucionados, né? A gente vai ver isso acontecendo no MATLAB agora, tá? Então vou passar aqui de novo para o MATLAB. Deixa eu abrir agora o código da reflexão aqui, como a gente vai fazer, tá? Então vou fazer aqui um sinal qualquer que tem uma frequência no ponto 1 aqui, né, em relação ao Nyquist também, né? Em relação à frequência de amostragem, né? E vou incluir um certo ruído, tá? É só uma definição aí de como criar um sinal. Então veja aqui, ó, ponto 1, né? Tem uma certa frequência como se fosse um ruído aqui. Então isso aqui é como se fosse um sinal aí que a gente aquisita, tá? Qualquer que tenha uma frequência aí bem definida com ruídos. E aí aqui é nosso sinal no tempo, beleza? É só uma forma de criar o sinal aí. E aí eu vou criar de novo um sinal, um filtro, né? Que eu vou aplicar aí nesse sinal, que é um filtro passa baixa também, né? Colocar aqui no ponto 3, ok? Então ele vai filtrar, né? Tudo para baixo aqui ele vai deixar passar e daqui para cima ele vai filtrar. Poderia colocar até um pouco menor, né? Mas assim, daí é só para exemplificar como que funciona. Então eu estou fazendo, né? Olha lá, ó, a filtragem, inverto e passo o filtro de novo. E aí inverto de novo para que a gente não tenha fase, ok? Não tenha atraso. E aí a gente vai ver o plot, né, tanto do sinal filtrado quanto da FFT desse sinal, ok? Então é isso que vai estar aqui, ó. O roxo é o sinal filtrado, né, só fazendo a inversão e inversão de novo. Sem reflexão, né? A gente não fez nada de reflexão ainda. Então veja que inclui essa borda aqui, né? Por quê? Porque é a metade do kernel aqui, né? Porque o kernel ele não leva em consideração, né, além daquele do que você tem, certo? Ele não faz essa consideração. Aquela função ele vai até onde você tem. A hora que você não tem mais, ele tem essa ele só simplesmente adiciona zeros, tá? Então isso é o que a função filter faz. Então a gente tem essa ele ainda precisa ter dados para que ele seja calculado. Então por isso que ele não consegue fazer esse cálculo aqui, né? Porque ele não extrapola para você, né? Então a função filter ela não faz essa extrapolação. Então ele precisa ter uma certa quantidade de dados para calcular. E aí isso estraga completamente a nossa FFT, né? Porque veja, o roxo ele tinha que ser igualzinho o preto, certo? E não é igual, ele é bem diferente, certo? Então aí que a gente tem esse problema. Então o que a gente vai fazer, né? A gente vai incluir uma reflexão que é, né, daquela maneira que a gente colocou. Então, do tamanho da ordem, porque a gente precisa que a ordem, né, seja garantida ali, né, o tamanho, porque
Esse tamanho aqui, ó, a gente pode ver quantos pontos foram. Ó, foram em torno de 75, né, a gente pode dizer, certo? Que foram não calculados. Que é a metade da ordem que a gente está colocando aqui, certo? Que é 150. Que é a metade do kernel. Então, por isso que ele não tem, né, esse cálculo, porque ele não tem dados para calcular, simplesmente ele não faz essa extrapolação. Então a gente vai fazer essa extrapolação para ele, certo? A gente vai colocar um tamanho da ordem tanto para trás quanto para frente, certo? Para que ele tenha dados, para que ele calcule isso, né, sem ter esse efeito da borda aí, beleza? Então a gente faz, né, um espelho mesmo. Então daqui para cá é 1 até a ordem, né? Então como é um espelho, eu tenho que fazer de ordem até 1. Certo? E aqui também, do final, né, para a ordem. Então, aqui do final até essa diferença aqui, que é para compreender o tamanho da ordem. Beleza? É simplesmente um cálculo que você precisa enxergar vendo, né, aqui na apresentação. Né, ó. Então, se é daqui até a... Se eu vou refletir tudo, né? Então, tem que fazer invertido, certo? Então, do 1 até o final, eu tenho que fazer do final até o 1. Né? E aqui é a mesma coisa, certo? Então, se eu estou refletindo, eu tenho que ir do final até o 1, né? Porque eu estou fazendo o inverso disso daqui. É lógica dos índices aí, tá, gente? Basicamente isso. Aí eu vou fazer o zero phase shift aqui, né? Então, não ter o atraso. Então, pego o sinal refletido, passo no filtro, passo, né, no invertido, faz a inversão de novo. Só que aí a gente vai ter que cortar fora, certo? Então, estou fazendo esse corte aqui, porque foi o que foi acrescentado aqui, beleza? Então, simplesmente fazer o corte necessário aí do que foi incluído anteriormente na reflexão. E aí fazer os plots, tanto desse sinal filtrado, agora com a inversão, né? E a sua FFT. Basicamente isso que está sendo plotado aqui. Então aqui é o roxo, o sinal filtrado. Veja que agora a gente não tem o problema da borda, porque na verdade a gente refletiu, passou o filtro e aí depois cortou. Né? Então teve o problema da borda, mas esse problema da borda ficou para fora, né? Porque a gente extrapolou ele. E agora veja como ficou, né, a FFT do sinal filtrado. Agora sim, né, a gente tem uma FFT adequada, certo? Então, o roxo ele está exatamente em cima do preto, né, que é o que a gente esperava. A gente está deixando passar apenas as frequências aqui até o ponto 3, e depois ele eliminou. Beleza? Então, veja que tem, né, esses dois problemas aí que acabam surgindo quando a gente utiliza a função filter. Só que, né, o MATLAB, o pessoal aí tá ligado nisso. Né? Então a gente tem uma função que chama filtr, que o que ele faz é a reflexão e essa inversão. Então tanto a reflexão quanto essa essa estratégia, né, para eliminar o atraso, o filtr faz. Então a gente não precisa usar a função filter, né? A gente pode usar a função filtr, que ele já vai fazer toda essa estratégia que eu ensinei, né? Tanto o atraso, a retirada do atraso, né? Quanto a reflexão para não ter os problemas de borda. E aí eu vou comparar o sinal filtrado com a estratégia aqui que eu coloquei, né? Tanto fazendo a eliminação do atraso quanto com a reflexão. Então é esse sinal aqui. E o FF sinal é o sinal filtrado usando o filtr, né? E vou fazer a comparação deles, tanto do sinal, tanto do sinal no tempo, né, quanto a FFT. Então veja que tem pouquíssima diferença, né? Pouquíssima diferença. Então tem alguma coisa, talvez o filtr ainda faça algum outro tratamento, né? Talvez ele coloque um pouco mais de dados, né, para arrumar essa questão daqui na borda, mas, né, muito similar, né? Muito similar. Ó, veja que o roxo e o preto, né, eles estão muito próximos, beleza? Então, a função filtr ela faz essas duas
estratégias aí, tá? De reflexão e de remoção, né, do atraso. Então, desse vídeo era isso, tá? Então, basicamente, o que eu, com isso, né, eu quero ensinar vocês o que a FilterFilter faz, né? Porque a definição de filtro, ela inclui o atraso, né? Então, ela teria também esses problemas de borda, mas num pós-processamento a gente consegue corrigir isso. Se você não tiver o MATLAB, por exemplo, né? Ou acho que o Octave também tem essa função, FilterFilter, você teria que implementar isso na mão, né? Então, por isso que é importante você saber isso, né? O MATLAB ele tem a função pronta, mas caso você tenha que implementar na mão, você tem aí o conhecimento, ok? Então, desse vídeo é isso. Agora eu vou passar para os tipos de filtro e finalizar aí nossa disciplina, né? Finalmente. Abraço, pessoal. Até mais.